Bom dia a todos mais uma vez. Eu sou Patrick Afonso. Estamos aqui hoje para fazer a apresentação do Journal Club e sessões clínicas. Hoje teremos o serviço de fisioterapia, na pessoa da doutora Albina, que vai falar-nos sobre a atuação da fisioterapia no tratamento da dor crônica. A doutora Albina tem toda a palavra para fazer a sua apresentação. Obrigada, doutor Patrick. Bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui presente nesta sessão clínica do Journal Club e dizer que este prazer é maior ainda em função de compartilhar o que é a nossa paixão, nós como fisioterapeutas, não é? É a nossa vivência diária, atender os nossos pacientes cá na clínica. Então, nós vamos trazer um pouco do que é a nossa vivência, do que se faz em fisioterapia, baseado em evidência, e de como tem sido o manejo e a prática da fisioterapia nos pacientes com dor crônica, no caso, não é? Então, só para uma breve introdução, não é? Nós acompanhamos a evolução da humanidade, acompanhamos o desenvolvimento tanto científico como o desenvolvimento no geral. Então, nós estamos numa era da inteligência, estamos numa era em que a evolução a cada dia é muito, muito acelerada. E nós, profissionais de saúde, não podemos estar à margem desta era da inteligência. Então, na nossa prática clínica, existem vários estudos científicos. Na nossa prática clínica, nós, fisioterapeutas, nos dispomos de vários recursos e vários equipamentos que, através de estudos científicos e tecnológicos, nos permitem abordar de uma forma mais eficiente o nosso paciente, sem descurar as nossas mãos, né? Que nós dissemos que o nosso maior ganho ou o nosso maior instrumento de trabalho são as nossas mãos. Eu gosto muito deste senhor, Joseph Pilates, ele que é o precursor ou inventor do método Pilates que hoje está em voga, e ele tem uma frase muito interessante: um corpo livre de tensão nervosa e fadiga é o abrigo ideal fornecido pela natureza para abrigar uma mente bem equilibrada, totalmente capaz de atender com sucesso todos os complexos problemas da vida moderna. Podemos ver que a vida moderna é cheia de complexidade. Com a evolução que a humanidade foi adquirindo, nós vemos que a demanda e a exigência do mercado de trabalho também mudou. Principalmente para nós senhoras, a dupla jornada de trabalho, vamos ao trabalho, cuidamos da casa. Também esta evolução e esta dinâmica vem incidir diretamente no nosso corpo que também é o nosso instrumento, digamos assim, também de trabalho. Então, ter este equilíbrio entre as demandas da vida e um corpo saudável para que haja uma qualidade de vida é muito importante. Então, a fisioterapia entra com uma série de abordagens para que possa proporcionar essa qualidade de vida. Nós trabalhamos com enfoque primordial na função. A função que permite que realizemos as nossas atividades de vida diária e profissionais e que a nossa vida tenha uma qualidade, que nos permite viver em harmonia com as pessoas que estão ao nosso redor e com a nossa vivência diária. Trazemos aqui para dar suporte ao porquê estamos a falar de dor, hoje aqui no Journal Club. Este é um dado do nosso setor de fisioterapia, do nosso serviço de medicina física e reabilitação da Clínica Mudo Perfil, que mostra que nós temos uma gama muito variada de patologias, pacientes que apresentam patologias que têm um componente álgico como queixa principal. Temos as lesões tendíneas, as artroses, as algias, artralgias, as tendinites e tenossinovites, desvios posturais, fraturas e dentre outras. Então é extremamente pertinente porque
Assim como outros profissionais de saúde, nós temos esse relato de queixa de pacientes com dor, que é muito acentuado na nossa vivência diária. Então, falando especificamente de dor, não vamos nos alongar muito no que se refere à dor, mas é interessante dizer que o conceito de dor, depois de 4 décadas, especificamente 41 anos, mudou um bocadinho. A Associação Internacional para o Estudo da Dor definia a dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada a uma lesão real ou potencial. Mas a partir da evolução da própria medicina e dos estudos, notou-se que esta definição ficava muito aquém da realidade do fenômeno dor. Há relatos ou há estudos que dizem que a dor é tida já como uma doença, que a dor é tida como o 5º sinal vital, que apesar de haver ausência de lesão, pode haver o fenômeno dor. Então, esta definição mudou. É uma experiência sensitiva emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão real ou potencial. Então, podemos ver, por exemplo, no caso de fibromialgia. É uma patologia em que existem várias síndromes dolorosas, mas para a nossa realidade nós vemos bastante pacientes, principalmente do sexo feminino, com fibromialgia, que a característica principal é a dor, a depressão, a incapacidade funcional, e essas pacientes ou esses pacientes apresentam tender points, que são pontos dolorosos específicos. Mas se for do ponto de vista diagnóstico por imagem, ou então fazer uma avaliação do que está por trás dessa dor, não podemos identificar uma lesão como tal, uma lesão real. Mas a dor existe e os pacientes se mostram extremamente incapacitados. E é um fenômeno universal, contribui substancialmente para a morbidade, mortalidade, incapacidade e sobrecarga do sistema de saúde. Nós vemos que, a partir do momento em que houve a Revolução Industrial, como vimos a princípio, houve a mecanização e os postos de trabalho mudaram muito, existe uma preocupação até mesmo dos empregadores com a saúde dos pacientes. Então, paciente que apresenta dor, que se queixa de dor, é afastado do local de trabalho porque não consegue desempenhar a sua função como deve ser. Sendo afastado do local de trabalho, existe uma diminuição da produção ou então existe algum prejuízo. Então, existe uma preocupação para além do próprio sistema de saúde, que acaba ficando sobrecarregado com pacientes nessas características. Também existe a questão laboral em si. Limita a capacidade funcional e prejudica a qualidade de vida. Hoje em dia, esse termo está muito em voga, né? Qualidade de vida, o bem viver. É um fenômeno individual e subjetivo e pode haver ausência de lesão. A subjetividade da dor é um dos fatores que mais preocupa, porque é muito difícil quantificar, muito difícil dizer até que ponto, não é? As ciências da saúde não são uma ciência exata, mas quanto mais precisão houver na abordagem do nosso paciente, melhor. Mais à frente nós vamos ver quais são os métodos ou os instrumentos que nós utilizamos para tentar objetivar algo que é subjetivo. Digo isso entre aspas, não é? Então, aqui nós vamos falar um bocadinho da dor aguda, vamos falar mais sobre a dor crônica, que é o nosso enfoque principal. A dor aguda é quando nós estamos perante uma infecção, uma lesão, e é mais uma dor mesmo de alerta, não é? E tem o benefício para que haja uma intervenção imediata. Já a dor crônica, ela se apresenta, não tem grandes vantagens para o paciente. Ela se apresenta como um fator de sofrimento para o paciente e isto nós temos tentado reverter de acordo com as nossas possibilidades e recursos. Então, é referida como uma doença, né? Uma das doenças crônicas mais prevalentes.
é descrita como problema de saúde pública, como bem falamos, consequências diretas e indiretas na vivência diária do paciente. Existe um impacto importante socioeconômico e é multidimensional. Multidimensional, nós podemos falar que cada indivíduo tem a sua realidade, tem a sua história e tem a sua vivência. E tudo isso, toda a dinâmica da vida da pessoa vai contribuir para que a dor que ele sente seja descrita da forma ou da maneira que ele está relacionado com o meio em que ele vive, não é? Então, afeta profundamente a qualidade dos pacientes, como já dissemos. Geralmente, nós temos na nossa avaliação, quando atendemos os nossos pacientes, quando recebemos, vemos que algumas dessas características são apresentadas, nós podemos avaliar, podemos ver, e algumas delas são referidas, não é? Cinesiofobia é uma das queixas, não é, do paciente, ou um dos sinais mais evidentes. O paciente tem medo de se movimentar, tem medo de se mover em função da dor, porque a dor está relacionada, o movimento e a dor estão relacionados, então ele se preserva, tem cinesiofobia, tem medo de se movimentar. Se for, por exemplo, no cotovelo, vai tentar manter o cotovelo o mais confortável possível, às vezes até em flexão, para que possa se proteger daquela dor que possa decorrer da movimentação. Alterações posturais. Até gostamos de dizer que, por vezes, o problema é no pé, mas a alteração a gente pode observar até na cervical, porque dependendo de como a adequação postural, em função da dor, da cinesiofobia, até de posturas antálgicas, o paciente acaba tendo algumas fixações posturais que são evidenciadas através de uma avaliação postural que nós fazemos. Diminuição da amplitude de movimento, como já dissemos que pela cinesiofobia não movimenta-se devidamente. Alteração da flexibilidade da fáscia. Fáscia é uma estrutura que envolve os músculos e quando existe dor e tensão muscular, aquela fáscia que ela tem que acompanhar o movimento do músculo para que haja um deslizamento perfeito, ela acaba estando restringida também. E como, imaginemos uma bexiga, né? Uma bexiga, como é? Um balão, né? Um balão, e dentro do balão tem algo que se expande, mas o próprio balão, ele não consegue fazer essa... Acho que é um exemplo um bocadinho aproximado daquilo. Então, temos técnicas que ajudam, por exemplo, liberação miofascial, que ajudam a harmonizar o movimento da fáscia e do músculo. Bandas tensas e trigger points. Por vezes, nós vemos um músculo todo ele duro, achamos, não, esse músculo está duro, está bom, está com boa força muscular. Por vezes, é uma banda tensa, que por causa da dor, da postura em si e dos fenômenos que envolvem a questão mesmo da dor, a fisiopatologia da dor pode influenciar na questão da contração muscular, acaba gerando banda tensa e trigger points. Os trigger points são aqueles pontos dolorosos onde, quando fazemos a palpação, pressionamos o músculo, o paciente diz, não, dói aqui. Então, faz a pressão no músculo e aquele ponto doloroso acaba sendo a dor irradia-se e tudo mais, e esse trigger point acaba sendo como é que eu vou dizer, um foco também de atuação para nós. Diminuição da força muscular, obviamente, se aquele segmento muscular ou aquele grupo muscular não está a ser usado devidamente, existe uma diminuição de força muscular e em casos mais graves até existe diminuição do trofismo muscular. Existe uma simetria entre um membro e outro, o membro acometido acaba tendo diminuição do perímetro das fibras musculares. Desde coordenação motora, alteração de propriocepção. Propriocepção é a percepção que se tem do corpo no espaço e é um dos fatores também de atuação
da fisioterapia trabalhar a propriocepção para melhorar a qualidade do movimento. Temos a classificação internacional de funcionalidade, que é um instrumento que nós utilizamos para fazer uma avaliação, porque como trabalhamos com função, falamos em função, então, se essa função está limitada ou está condicionada, existe uma disfunção, ou está incapacitada, existe uma incapacidade nas atividades de vida diárias, enfim, então, nós podemos classificar. Um exemplo, o paciente vem com uma artrose de joelho, com dor intensa. Então, tem diagnóstico médico de artrose no joelho. Só que essa artrose no joelho, dependendo de como, em que está ajustar a idade do paciente, de vários fatores, pode apresentar algumas características. Pode causar limitação. Por exemplo, nós conhecemos que a marcha, nós fisioterapeutas utilizamos as fases da marcha para avaliar a marcha do paciente. Se o paciente tem alguma interferência dentro da fase da marcha, em função daquela dor ou daquela patologia, então nós dizemos que, por exemplo, ele tem uma limitação funcional do membro inferior, porque não consegue deambular devidamente. Ou então uma disfunção da marcha. A marcha é claudicante, se calhar a fase de apoio é diminuída, tem menos tempo na fase de apoio, então nós dizemos que tem uma disfunção da marcha. Ou nos casos em que realmente o paciente não consegue efetuar aquela função, então tem uma incapacidade funcional. E uma coisa que é muito interessante na nossa vivência diária é analisar o fator psicológico que envolve. Nós até fisioterapeutas brincamos que nós somos pseudopsicólogos, né? Porque tem vezes que o paciente chega extremamente álgico, agitado, mas quando entra para o consultório, você conversa com ele, avalia ele, a pessoa, o paciente, não é? Ele expõe os seus problemas que não tem nada a ver com a dor. É problema com o marido, é filho que fez não sei o quê, é o trabalho que fez não sei o quê, vive longe, anda distante. Então, é um processo de retroalimentação, que a ansiedade, as preocupações, a vida diária, o medo de vir para o hospital, falta de dinheiro, porque por vezes, principalmente nos serviços privados, mandam embora aquele paciente que está há muito tempo e aí peso morto, estamos a pagar, não está a prestar o serviço devido. Então, esse fator psicológico, principalmente paciente do sexo feminino, masculino com lombalgia crônica, naquela fase, eu até gosto de falar crônica aguda, porque existe uma fase da patologia que é crônica, de agudização, que o paciente vem totalmente álgico. E a primeira coisa que eles falam, doutora, não estou a conseguir servir a mulher. Aí o psicológico dele já fica pensando um monte de coisa, mas com uma conversa, e à medida que a avaliação, à medida que a evolução do tratamento vai seguindo, vão se dissipando uma série de situações. E falando efetivamente sobre a atuação da fisioterapia, trazemos aqui esta tríade que espelha do ponto mais fidedignamente possível a nossa atuação dentro da clínica multiperfil, de acordo com os parâmetros do que é a fisioterapia. A avaliação. Nós fazemos uma avaliação extremamente criteriosa e esta avaliação começa com uma anamnese, onde nós vamos colher os dados do paciente, a história clínica, a história da moléstia atual, a história pregressa, e vamos avaliar até que ponto a dor que o paciente tem, ela tem fatores de piora e fatores de atenuação. Em que período? Qual é a intensidade da dor? Qual é o tipo de dor? Formigamento, empontada? Até os pacientes têm umas expressões muito interessantes, choque elétrico a passar, alguns falam, parece caçumuna a subir e a descer, prontos. Então, é a forma de nós aprofundarmos, porque é a base de todo o nosso tratamento.
uma avaliação que não é uma história que não é muito bem polida, vai nos trazer pode trazer regressão. Há pacientes que nem se lembram que caíram. Há crianças que caem, não falam para o pai, mas quando chegam no consultório com jeitinho, nós vamos explicando, a criança, afinal de contas, caiu há 6 meses. Não falou para a mãe porque tinha medo de apanhar. E temos a questão da exploração física também. Aqui na anamnese, antes de entrar na exploração física, nós também vamos determinar o que realmente o paciente faz, mas em termos bem práticos. Na vida diária, não consegue pentear o cabelo, não consegue escovar os dentes, não consegue subir escada, não consegue... O que dentro da rotina diária do paciente tem como limitação, incapacidade ou disfunção? Até eu tenho uma paciente que o anseio dela é conseguir pôr o neto nas costas, mas não consegue. Então, a queixa principal do paciente é extremamente importante, porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas quem é o centro de tudo é o paciente. Então, a queixa principal dele é muito importante aqui. A exploração física, que depois vamos detalhar melhor, em que nós fazemos inspeção, uma avaliação postural, fazemos palpação, avaliamos a amplitude de movimento, porque cada articulação tem uma amplitude de movimento específica. Por exemplo, na flexão de cotovelo tem que chegar a 180 graus. Nós temos um aparelho chamado goniômetro que nos auxilia na medição da amplitude de movimento. E vemos, está dentro dos parâmetros normais ou tem uma limitação? O que está a limitar a amplitude de movimento? Por vezes, a limitação é mecânica. Por exemplo, uma fratura e houve uma redução mal feita e a cabeça do húmero, por exemplo, está muito superiorizada. Então, obviamente que a paciente ou o paciente não vai conseguir fazer uma elevação do membro. Nós vamos ficar a lutar porque tem que chegar aos 180 graus, mas existe um bloqueio mecânico. Então, isso também, por isso a importância de nós conhecermos bem o diagnóstico por imagem, avaliarmos bem o raio-x, a ressonância, a tomografia e tudo mais. E ali nós também, se for necessário, dependendo de como o paciente chega e a patologia que tem, fazemos os testes especiais. Nós temos uma série de testes que são aplicados de acordo com o segmento corporal. Tornozelo, punho, mão, ombro, joelho, coluna, quadril e assim sucessivamente. E depois, o diagnóstico cinesiológico ou cinético funcional, que é o diagnóstico pelo qual nós vamos nos guiar. O paciente veio com lombalgia, mas essa lombalgia, o que implica? Limitação, incapacidade, disfunção. O paciente veio com uma bursite, uma tendinite, uma tendinose. O que isso implica? O paciente veio com, digamos, traumatismo raquimedular. O que isso implica? Qual o diagnóstico cinesiológico funcional? Ali nós determinamos em função da nossa observação. O tratamento, nós temos objetivos. Os objetivos, o que nós, digo nós, não nós, fisioterapeutas, nós, eu e o paciente. O terapeuta e o paciente, o que nós queremos alcançar? De acordo com a queixa principal e a anamnese que nós colhemos o mais perfeitamente possível. O que nós podemos alcançar? Quais os objetivos? E depois, baseado nisso tudo, a conduta terapêutica. O que nós vamos fazer? A utilização de várias técnicas e recursos. Eu tenho até um paciente que diz, epa, se a pessoa é pouco esclarecida, fala que vocês, isso é bruxaria. Porque do jeito que a pessoa vem e depois de ser tratado, a evolução, porque alguns até recorrem aos serviços das nossas mamás para tentar solucionar aquele problema, mas acabam vindo para os serviços de saúde convencionais para serem tratados. E o autocuidado, que está muito em voga também, que é a educação e a orientação. Que o paciente saiba que ele é o agente primário do seu cuidado e da sua
da sua manutenção da saúde, para assim dizer. Então, nós temos aqui uns instrumentos de avaliação. Temos aqui os instrumentos de avaliação. Este aqui é o questionário 10. Esse questionário, ele avalia, nos permite avaliar o impacto da dor ou da limitação que o paciente tem na sua vivência diária. Por exemplo, aqui, abrir um vidro novo ou com a tampa muito apertada. Não houve dificuldade. Houve dificuldade. Houve dificuldade média. Houve muita dificuldade. Não conseguiu fazer. Até que ponto esses itens todos, qual é a numeração? Este questionário, particularmente, ele é para membros superiores, não é? Braço, ombro e mão. Então, até que ponto essa limitação afeta na função? E quanto mais ponto o paciente tiver, maior a incapacidade ou a disfunção. Quanto menos tiver, como podemos ver aqui, menos dificuldade, menos ponto, menos dificuldade. Ok. Esta aqui é aquilo que nós falamos, né? É a escala visual analógica da dor. É a forma mais, eu acho que mais simples do paciente nos dizer em que pé está aquela dor, não é? E tem aqui até as carinhas, mesmo pacientes que, pronto, não conhecem bem os números, podem ver, olha, a carinha feliz, como é que a dor está, é uma dor leve, qual é a nota que você atribui à sua dor? Ou quando estás a fazer algum trabalho de casa, quando sentes aquela dor muito intensa, qual é a nota que darias? De 0 a 10, qual é a classificação? E também isso nos serve de avaliação permanente ou reavaliação, para saber se o nosso tratamento está a surtir efeito. Se a queixa principal é a dor, e o paciente diz que tem uma dor 8, 10 sessões depois a dor 8 continua, alguma coisa, até não precisa 10 sessões depois, porque o ideal, segundo o que a nossa prática, a nossa vivência, é que pelo menos na terceira sessão de fisioterapia, o paciente já consiga dizer, epa, a dor diminuiu, não, já consigo mexer melhor e tudo mais. Então, este aqui é a nossa ferramenta primordial para avaliar a dor. E tem também um outro questionário, que é o SF36, que, ao contrário do questionário anterior, também, a semelhança, avalia as atividades de vida diária, as atividades moderadas, mas este aqui é preciso decifrar um bocadinho para pacientes com um nível assim social um pouquinho mais baixo. E ao contrário do outro, este aqui, quanto maior ponto tiver, não dificulta de modo algum. Quanto mais pontos tiver, quer dizer que a função está muito mais preservada. Yeah. E esta é a nossa ficha de avaliação, está aqui o nosso simbolinho, que nós utilizamos no nosso setor de fisioterapia, que preenchemos aqui, história da moléstia atual, da doença atual, assinamos aqui fisioterapeuta e tudo mais. A avaliação postural. A avaliação vista anterior, vista posterior, vista lateral, direita, lateral, esquerda. Yeah. Tá bem. E depois, por favor, doutor, acho que só um bocadinho. Yeah. O que nós vemos na avaliação postural são as assimetrias, são algumas, por exemplo, tensões musculares. Esse musculinho aqui, às vezes, ele fica como se fosse uma lombazinha aqui. Às vezes, a assimetria de clavículas, a assimetria de ombros. Analisamos aqui os ângulos, as cristas ilíacas, os joelhos, os tornozelos. Avaliamos anteriormente aqui também as escápulas, os ângulos inferiores da escápula, aqui as cristas ilíacas, a coluna, a cabeça. É uma avaliação bem minuciosa. Lateral também, a anteriorização do mento e tudo mais. Fazemos essa avaliação. Aqui, a história da moléstia, como já falamos, os déficits funcionais, que já referenciamos também, exames complementares, o diagnóstico médico, diagnóstico cinesiológico funcional e o plano
terapêutico. O plano terapêutico que vai definir o nosso atendimento ao paciente. Esse aqui é praticamente uso interno. Vamos fazendo as evoluções de acordo com o que fazemos e o que notamos a cada sessão. Interessante dizer que o paciente é avaliado. Na primeira sessão, eu faço uma confrontação com a avaliação, para saber se existem alguns itens que podem ter mudado. Na segunda sessão, eu tenho que saber, ontem, então, foi como? Passou bem a noite, doeu mais, doeu menos, como é que é? Então, quer dizer que cada sessão é uma espécie de reavaliação mini, para que nós possamos estar a redirecionar o nosso tratamento. Então, a nossa conduta terapêutica tem os objetivos gerais, os objetivos específicos e o tratamento interventivo propriamente dito. Então, para falar de objetivos gerais, os objetivos gerais pouco mudam, porque é como se fosse algo assim muito geralzão, né? A melhoria do desempenho nas atividades diárias, orientação, educação, melhorar a qualidade de vida, reverter e adequar a limitação, disfunção ou incapacidade. Então, os objetivos gerais são algo fixo. Eu avaliei o paciente e determino os objetivos são esses e esses. Mas os objetivos específicos vão mudando em função da evolução ou da regressão, que, pronto, não esperamos, né? Mas há casos que o paciente está sendo orientado, tem orientações expressas para se cuidar e tudo mais. Ah, não, fui à praia, joguei bola, não sei o quê. Epa, paciente que já estava, então, já na fase de exercícios e tal, temos que regredir para a fase um pouquinho mais inicial. Então, aí nós temos, são vários, depende muito de cada terapeuta e depende muito daquilo que nós vemos, promover analgesia para diminuição da dor, ganho de força muscular ou manutenção da força muscular, caso esteja preservada, que nós avaliamos a força muscular de 0 a 5, e melhorar a amplitude de movimento, se existir uma limitação da amplitude de movimento, trabalhar a postura, mas atenção que nesse trabalho da postura também, por vezes nós pensamos, não, o paciente anda assim, ele já nasceu assim, já anda assim, o corpo dele já está adequado para andar assim, nunca vai andar assim. Até você, fisioterapeuta, pode fazer os trabalhos e tal, mas o que é que vai causar? Dor. Porque aquela musculatura, o biotipo da pessoa é daquele jeito. Aí você vai lá, mexe, e onde não tinha dor, o paciente agora tem dor, porque mexeu onde não devia. Então, tem que ser muito bem avaliada a postura de acordo com o biotipo da pessoa e tudo mais. Treino funcional, porque há pacientes que acabam perdendo mesmo a capacidade de efetuar algumas funções, melhorar a marcha e equilíbrio, trabalho proprioceptivo, como já dissemos, não é? E dentro da conduta terapêutica, dentro daquilo que nós fazemos cá na clínica multiperfil, nós temos o suprassumo, né? Que são a cinesioterapia, a terapia manual e a eletrofototermoterapia. Não podemos esgotar aqui e nos aproveitarmos do tempo para explicar profundamente, mas pronto, a cinesioterapia é o uso dos exercícios terapêuticos e do movimento para proporcionar melhoria da função, e os artigos mais recentes mostram que a cinesioterapia e a terapia manual é a cereja no topo do bolo em termos de recurso fisioterapêutico para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, tendo aparelho como não, tendo tapete, tendo esteira como não, o fisioterapeuta tem como usar a criatividade para que hajam, elaborar protocolos de tratamento, tem embasamento científico para isso, para que o movimento seja o cerne do nosso tratamento, não é?
Então, nós podemos ver que o movimento humano, de acordo conforme a nossa biomecânica, não é? Existem músculos agonistas, existem músculos antagonistas, existem músculos sinergistas, existem cadeias musculares, as cadeias musculares estão interligadas, a cadeia anterior, a cadeia posterior. Então, na altura de prescrever esses exercícios, temos que ter em conta toda essa dinâmica, que não existe nada, a visão é holística, não existe um braço só sozinho. O braço, se ele tem uma rotação anterior, a partir do momento que há uma rotação anterior, há um encurtamento do músculo peitoral e há uma semiflexão da cervical, e toda essa cadeia anterior acaba sendo afetada. Então, nós trabalhamos não apenas com o segmento corporal, mas com as cadeias, até porque nós temos um livro de cabeceira que é Os Desequilíbrios Estáticos, que é do Suchat, Philippe Suchat, um francês. Os franceses na fisioterapia estão em alta, mas nós angolanos também um dia vamos chegar lá. Então, temos ali os nossos exercícios, e dentro da cinesioterapia existem várias modalidades, e podemos usar faixas elásticas, podemos usar bolas, halteres, podemos usar uma série de coisas. É muito fixe. E temos também a terapia manual, que é milenar, né? Desde sempre, e é um dos fatores que causa uma certa irritabilidade para o fisioterapeuta, porque, pronto, até a maioria das pessoas nem falam terapia manual, pronto, vou na massagem. Quantos fisioterapeutas já não ouviram isso, né? Vou na massagem, estou a precisar de massagem. Epa, tipo assim, a terapia manual é tão vasta, tão vasta, tão vasta, tão vasta. Dentro desta terapia manual existem métodos, técnicas, Zen. A massagem é só um dos que às vezes a gente nem usa. É aquela coisa de dizer, não, principalmente paciente mais velho. Doutora, mas não vai uma massagenzinha? Aquelas técnicas bem caras, de curso bem caro, você usou, mas se não, aí vamos lá nós agradar o paciente, fazer a massagem e tudo mais. Mas existem várias outras técnicas com o intuito de melhorar a dor, melhorar a função articular, melhorar a função muscular, enfim. Eletrotermofototerapia, trouxemos aqui, este aparelho é de eletroestimulação. Este é um aparelho que esses eletrodos são aplicados no local da dor, e antes de aplicar nós colocamos um gel que permite conduzir e não, entre aspas, eletrocutar o paciente, se bem que não chega a esse ponto, mas colocamos e utilizamos esse recurso para promover analgesia e relaxamento da musculatura, aumento da circulação local. E este recurso aqui acaba nos ajudando. Não é que, pronto, para tirar a dor nós precisamos do TENS. Não. O que acontece? O paciente está com muita dor. Faço uma aplicação de TENS, 2, 3. O limiar de dor do paciente aumenta. A tolerância do paciente ao movimento aumenta. A partir deste momento, tchau, TNS. Começo a aplicar outros recursos muito mais eficientes para uma melhoria da condição do paciente. Este aqui, os princípios do TNS, trabalha com 2 princípios básicos, que é o mecanismo de comportas medulares, que ele vai competir com o estímulo periférico da dor, vai mandando mais estímulos para o cérebro do que estímulo doloroso, e também a liberação de opioides endógenos. Depois de 30 minutos de aplicação do TENS, eu tenho a liberação de opioides endógenos que promovem a analgesia naturalmente. Tem também o FES, que é para estimular a contração muscular, mas para analgesia, o TENS, que é estimulação elétrica transcutânea. E temos aqui o ultrassom. Através das ondas que não são perceptíveis ao ouvido humano, as ondas ultrassônicas, nós também colocamos o gelzinho aqui e programamos o aparelho. Ele pode promover contenção, diminuição do edema, reparação tecidual,
ajuda a promover também a analgesia e nós utilizamos esses recursos como eletro e pode-se usar calor também. Se o ultrassom for programado continuamente, também ele pode promover calor dentro da estrutura visada. Temos o laser também, que não trouxe aqui a imagem, e temos também a utilização do calor e da crioterapia do gelo. Geralmente, em pacientes crônicos, o calor tem sido muito mais eficiente, não é? Promove relaxamento muscular, aumento da circulação local, que permite aquela cascata toda que nós já sabemos. Mas existem casos, como nós dissemos, de agudização do quadro, então vamos acabar utilizando a crio eventualmente. E temos aqui outras técnicas diversas, temos o Pilates, que é a utilização de exercícios para o condicionamento muscular, ajuda a melhorar a condição muscular, a questão da respiração, a questão da postura e tudo mais. Temos a quiropraxia, isso tudo temos feito ali mesmo, no nosso bunker, como dizemos. Reeducação postural global, outras técnicas como Maitland, Mulligan e Cabot, é só para trazer esses nomes assim meio chiques. Que nós, prontos. E todo e qualquer tratamento que nós temos feito, nós recorremos às inúmeras e diversas bases de dados. Temos Cielo, PubMed, Lilacs, Pedro. Existem até bases de dados que é mesmo só da fisioterapia, só artigos para fisioterapia. Então, nós temos um leque muito grande de artigos recentes, de nível de evidência 1, para embasar toda a nossa conduta terapêutica. Aqui vemos a intervenção da cinesioterapia na dor de indivíduos com osteoartrite. Então, esse artigo diz que o programa de exercícios cinesioterapêuticos realizado nesse estudo demonstrou ser eficaz na diminuição da dor em indivíduos com osteoartrite de acordo com a EVA, aquela escalinha lá que nós vimos. Então, é um dos artigos, é uma das evidências que nós utilizamos. Aqui vemos os efeitos dos exercícios baseados no método Pilates na qualidade de vida do indivíduo com dor lombar crônica. Então, mais uma vez, o termo qualidade de vida e a intervenção da fisioterapia, e aqui podemos ver que proporciona melhoria na qualidade de vida dos pacientes devido aos benefícios conferidos em vários domínios, como dor, vitalidade, capacidade física, percepção geral de saúde. E este aqui, tratamento fisioterapêutico com pacientes acometidos por lesões, alterações cinesiofuncionais do manguito rotador, que no caso é no ombro também. E aqui mostra a evidência que o protocolo proposto mostrou-se eficaz e podendo ser adotado no tratamento de lesões e alterações cinético-funcionais do manguito rotador. Enfim, também para terminar aqui, terapia manual, como bem dissemos, as evidências aqui da terapia manual no tratamento da dor, que tem se mostrado eficiente também para o tratamento da dor. E para terminar mesmo, existe uma questão que é muito importante, que nós somos seres sociais, não é? Somos seres sociais e a interação entre as pessoas é extremamente importante e é enriquecedor. Da mesma forma, a equipe multidisciplinar. Eu acredito que, estreitando os laços entre os vários intervenientes no decorrer do trajeto do paciente em busca da sua qualidade de vida e da sua saúde, que possamos fortalecer as relações entre os intervenientes, não é? Multidisciplinarmente trabalhando, cada um de acordo com aquilo que faz, mas dialogando e interagindo. Por vezes os pacientes chegam num estágio muito, muito, muito avançado, que se nós interviéssemos na fase aguda, inclusive há estudos que dizem que 90% das lombalgias não evoluem para a cronicidade se forem intervencionadas atempadamente.
se o paciente for direcionado, orientado devidamente e passado para a fisioterapia num estágio em que a intervenção não chegamos à cronicidade. Há patologias, pronto, que já não temos como, mas o que podemos evitar através desse diálogo é muito importante. E que possamos cada vez mais contribuir. E eu não gosto muito de pensar o país, o sistema, o MPLA, não sei o quê, mas nós, clínica multiperfil, nós fisioterapeutas, que possamos investir em educação, que possamos investir em ciência, produzir ciência. Esta iniciativa do Journal Club é muito importante porque nos permite interagirmos e vermos o que os outros estão a fazer, como estão a fazer, o que é que podemos fazer de melhor e mostrar mesmo o que é que temos feito para que as pessoas possam ver que realmente possamos nos valorizar uns aos outros e que possamos investir de uma forma mais efetiva. Eu falo sempre, uso esse termo aqui, muito interessante, porque a maioria, sem desprimor nenhum, só para começar já, a maioria dos estudos é baseado numa realidade que não é a nossa. A gente usa, mas às vezes na prática clínica você vê mesmo, é que nem o Covid, né? Lá a OMS diz a África toda vai morrer com Covid. Estamos aqui nós, todo mundo. A nossa idiosincrasia, aquilo que nos caracteriza como negros, africanos, que dizem, tem um estudo que diz que nós já nascemos, crescemos com desnutrição crônica, porque não comemos devidamente na infância. Isso tudo são as nossas bagagens, que se nós investirmos em estudo que reflitam o que é a nossa realidade, a nossa prática clínica melhor será. E quem sai a ganhar é a nossa paixão, que é o nosso paciente, né? E reforçar a importância da atuação da fisioterapia na prevenção, porque a nossa prática está a ser muito interventiva, mas prevenir, educar, evitar que o paciente chegue a fases ou estágios muito avançados é muito, muito importante. Então, era tudo que tínhamos para compartilhar. Quem quiser me mandar uma mensagem, um e-mail, um WhatsApp, dizer para aí, cometeste uma gafe, não sei o que e tal, em off, faz favor. Muito obrigada. Nesse momento vamos dar espaço para a apresentação de dúvidas e questões para a sala. Se alguém tiver alguma preocupação, pode aproveitar esse momento para assim fazer. Bem, eu tenho uma questão, na verdade, para a doutora, não só para a doutora Aldina, mas para todos os membros da fisioterapia que estão aqui. Atualmente eu vejo muito a ser publicitado a quiropraxia, né? E eu gostaria de saber se normalmente a prática é feita de forma como eu vejo, a maioria das pessoas vão para sessões como se fossem sessões de massagem e de relaxamento. E o que me parece, o que eu vejo como parte mais clínica, é mais como algum controle de dor, e alguns autores, alguns médicos ou profissionais que praticam isso, tendem a usar para a correção postural também. Eu gostaria de saber se aqui nós trabalhamos mais no contexto de controle da dor ou para a correção postural. No contexto nosso atual, não tem muito correção postural ou dor, porque eu acredito que é um todo, não é? A quiropraxia é para fisioterapeutas da classe, digamos, do Brasil, é um ganho, porque se não me engano, nos Estados Unidos, a quiropraxia não é praticada por fisioterapeutas, mas existe uma formação, existe parâmetros muito bem estabelecidos, existem testes que devem ser feitos e, por vezes, como é feita a manipulação vertebral mesmo, então existe
um critério muito específico. Correção postural como está, não digamos assim, mas para melhorar a condição, a mobilidade articular, para melhorar a questão da dor. Consequentemente, até pode-se dizer que pode melhorar a postura, mas não, o enfoque não é o trabalho postural como tal. Existem outras técnicas, como a reeducação postural global, que engloba mesmo a questão postural, no caso das escolioses, desvios posturais, as cifoses. Mas a quiropraxia em si, a questão postural não é um enfoque tão... Não sei se... Obrigado. Bem, se não temos nenhuma outra questão, vou agradecer então à doutora Aldina por nos dar essa apresentação brilhante e esclarecedora. Muito obrigado. E damos por encerrada a sessão de hoje. É só lembrar a todo mundo que possam deixar as suas avaliações da apresentação no link ou no código QR que tem nas suas folhas. E nos vemos daqui a 13 dias, mais ou menos, com a apresentação do serviço de pneumologia. Okay? Muito obrigado a todos. Obrigada.